Todos, meu nome é Ana Carolina Cunha e hoje eu vim aqui para a gente conversar um pouco sobre Paulo Freire e educação. Paulo Freire, que, amado ou odiado, ele é uma pessoa que vai ser muito polêmica pela sua atitude, pela sua forma de pensar. Ele é admirado em vários lugares do mundo, odiado na sua terra natal, tenha visto os últimos acontecimentos. Por que odiado? Ele, como professor, ele desenvolveu um jeito de ensinar os adultos. E isso, para um sistema, ensinar alguém que não sabe ler a ler é muito perigoso. Ele, com a sua pedagogia do oprimido, com a sua metodologia de aprendizagem, aonde ele coloca o cotidiano na educação, ele traz para o aluno a locação na onde ele está, aonde ele pertence, por que que ele está ali. Entendeu? Ele para de ser um mero espectador da sua realidade e passa a ter a criticidade, a ver como se pode pensar de uma forma, por que que aquilo acontece? Será que tudo é vontade de Deus? Será que tudo é vontade dos outros? O que que eu tenho de culpa também? Ou tanto que eu acho que eu tenho de culpa e a culpa, na verdade, não é minha. Ele sempre falava que o menino, ele precisa gostar da escola de uma forma que ele se sinta acolhido. Na pedagogia do oprimido, a educação ela é como uma forma de libertação, uma prática libertadora, ele fala. E o que é liberdade, Paulo Freire? É liberdade de pensamento, a liberdade de você saber aonde você está, por que que você está. Hoje, a gente pode falar que a gente tem um sistema opressor, que Paulo Freire falava que era um sistema bancário. Olha, para vocês, esse sistema bancário, por quê? Porque você senta e você escuta. O professor vai e reprime a sua ideia, passa o conteúdo e você que aceite o conteúdo da melhor forma, copia, entenda da melhor forma que puder, do jeito que puder e tire nota na prova. E isso para Paulo Freire era inadmissível. Para Paulo Freire, a educação, ele é mais que isso. Ela é uma educação onde a gente tem que ver os problemas sociais que a gente está inserido, o porquê disso e qual que é a forma que a gente pode mudar. Porque hoje a educação, ela tende a fazer com que o indivíduo, ele se sinta ocupado. O problema seja ele e não o sistema que ele está envolvido. A falta de acesso dá a entender o quê? Que é a meritocracia, que você que não quis. E isso é o que o sistema prega. E Paulo Freire vem com as suas ideias libertadoras. De uma forma geral, ele vem falando que tem que transformar o mundo através da educação. E para Paulo Freire, nada mais do que o cotidiano. A educação bancária, como eu já falei, não tem sentido para ele nenhum, porque a gente não precisa replicar conhecimento, a gente precisa entender o que se ensina, de forma geral. Além disso, Paulo Freire, ele fez o ensino. Paulo Freire, ele desenvolveu o método de ensino de jovens e adultos, onde em 40 horas ele conseguiu alfabetizar 300 adultos. E para todo o sistema, isso é muito importante. Por quê? Porque Paulo Freire, ele falava sobre problemas sociais. De uma forma geral, ele falava sobre fome, sobre educação, sobre acessibilidade. Tipo de vida, ensinar. Ensinar de uma forma livre, de uma forma clara e de uma forma crítica. Desenvolvendo a metodologia da aprendizagem, ele mostrou que para o aluno poder se conhecer, para o aluno poder aprender, a educação, ela tem que estar inserida no cotidiano desse aluno. A educação como uma prática de liberdade vem para libertar esse aluno, para que ele possa pensar de uma forma mais clara, de uma forma mais objetiva, para que ele veja o seu cotidiano, a sua realidade social e os problemas sociais que o cercam, para que ele possa ver como que o sistema opressor o julga, o subjuga, de forma a pensar que ele é culpado pela situação em que vive. Como Paulo Freire dizia, o objetivo do fracasso transforma o fracassado como objeto do fracasso. E isso não pode acontecer, porque o objeto do fracasso é o sistema, não é só culpa do indivíduo. Em Pedagogia do Oprimido, ele vem tratando do indivíduo como uma forma literária, porém também, assim, muito transformadora.
porque ele transforma a educação numa possibilidade de inserção do cotidiano. Ele desenvolveu um projeto onde ele ensinou 300 alunos em 40 horas a estudar. Isso, no final de 1960, 1970, foi revolucionário, pois no meio em que ele vivia, a maioria das pessoas eram analfabetas. E analfabeto não votava na época. Analfabeto não votando, você tinha um controle maior da votação e da elegibilidade dos governantes. Paulo Freire, quando ele traz essa metodologia que ensina as pessoas a pensar, porque a educação, ela não só ensina a ler e escrever, ela ensina a pensar. Ela traz todo um abalo para o sistema da época, o sistema que domina na época. No caso, era o governo de Jânio Quadros. Jânio Quadros, ele era muito a favor, inclusive, de todo esse socialismo, dessa